E aí pessoal, beleza? Retomando as aulas do segundo ano, hoje nós vamos trabalhar com anagrama, tá? Anagrama, o que significa? O que é isso? Eu coloquei aqui mais ou menos para a gente ter uma base e depois a gente vai para os exemplos, tá ok? Então primeiro, anagrama é uma reorganização das letras de uma palavra para a formação de outras palavras. E aí eu coloquei alguns exemplos. Vamos explicar que aí vocês vão entender bem melhor. Primeiro, as letras não se repetem. Observa só esse primeiro exemplo. Nós vamos trabalhar com essa palavra, a palavra amor. Primeiramente, percebe que eu não tenho nenhuma letra que se repete. Beleza? A palavra amor, nenhuma letra se repete. Anagrama significa a quantidade de palavras que eu posso formar com as letras dessa palavra amor, mesmo que elas não deem muito sentido. Por exemplo, a palavra Roma, né? A palavra mora, tantas outras palavras que eu posso formar com a palavra amor. Tudo isso significa, chama-se anagrama. Então é a quantidade, né, das palavras que nós podemos formar através dessas letras. Vamos para o exemplo? Então, coloquei aqui o primeiro exemplo, a palavra amor, e fiz a primeira questão aqui, a primeira pergunta. Qual o total de anagramas dessa palavra? Ou seja, quantas palavras eu consigo formar com as letras da palavra amor? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o item A, vamos começar a responder ele. Então, eu preciso saber quantas letras tem a palavra amor. 1, 2, 3, 4. Lembra que essa palavra não repete nenhuma letra, tá? Então eu tenho 4 letras. E eu vou escrever 4 aqui na frente. Na frente do número 4 eu vou colocar um sinal, como se fosse um sinal de exclamação, tá? De que maneira? Vocês nunca viram isso. O segundo ano está vendo agora, né? Nós lemos dessa maneira, 4 fatorial, tá? Sempre que você vê esse ponto de exclamação, que não é exclamação, na frente de qualquer número, nós chamamos de fatorial. Então eu leio 4 fatorial. E aqui nós aplicamos o princípio multiplicativo, no sentido decrescente. Que? Não entendi nada. Espera aí, vamos lá se eu vou entender direito agora. Então 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembra que eu falei para vocês do princípio multiplicativo? É isso. Eu vou fazer uma multiplicação começando do número 4, que é a quantidade de letras, até chegar no número 1. Tudo bem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E agora é só resolver. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. E aí nós já resolvemos o item A. Então, qual o total de anagramas dessa palavra? Quantas palavras eu posso formar com a palavra amor? 24 anagramas. Fácil? Tranquilo, né? Segundo, quantos anagramas começam pela letra O? Presta bem atenção. Se eu consigo formar 24 anagramas, eu preciso saber quantos anagramas ele começa pela letra O. Também é simples. Eu já sei que eu posso formar 24 anagramas. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, vou pegar esse 24 e dividir pela quantidade de letras. 24 dividido por 4 dá 6. Certo? Isso significa que eu posso escrever olha só, eu falei que era 24 anagramas, que começam com a letra A, eu tenho 6 anagramas, que começam com a letra M, eu tenho 6 anagramas, que começam com a letra O, eu tenho 6 anagramas, que começam com R, 6 anagramas. E aí eu tenho os 24 que eu estou procurando. Então, estou perguntando, né, no item B, quantos anagramas começam pela letra O? Quantos são? 6. É só você olhar aqui, ó. Quantas palavras, né? Quantos anagramas começam pela letra O? Então eu sei que são 6 anagramas. Ok? 6
anagramas ou palavras. Tudo bem? Beleza? Vamos lá para a próxima, para ver se a gente entendeu bem. Observe outra palavra agora. Observe a palavra Camilo e responda. Vamos verificar se essa palavra tem alguma letra que se repete? Não, né? Nenhuma. Então a maneira que nós vamos fazer é a mesma que nós fizemos a letra A. O exercício 1. Então vamos lá. Item A, qual o total de anagramas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras que não se repetem. Então eu vou escrever aqui na frente 6 fatorial. É uma exclamação aqui, tá? 6 fatorial. E vou aplicar o processo multiplicativo decrescente. Mesma coisa que nós fizemos lá em cima, só que agora ao invés de começar pelo 4, a quantidade de letras é 6. Então eu vou esticar esse 6 até chegar no 1. Tudo bem? Então eu tenho 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí vamos resolver. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Depois você faz com mais tranquilidade no seu caderno, né? Fazendo um pouco mais rápido aqui, a gente não vai ter problema em fazer essas multiplicações. E aí respondemos a primeiro item A. Qual o total de anagramas? 720 anagramas eu posso formar. E quantos anagramas começam pela letra M? É simples, eu vou pegar esses 720 e vou dividir por quanto? Né? Vou dividir, aqui eu dividi pela quantidade de letras, aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 720 dividido por 6, isso me dá 120. Depois você vai fazer com tranquilidade, né? Segundo ano do ensino médio, não tem nenhuma dificuldade em fazer essa divisão, tá? 720 dividido por 6 é igual a 120. Significa o quê? Só pra gente não esquecer, né? Que cada letrinha dessa eu vou ter 120 anagramas que começam com ela, né? 120 anagramas, tá? Então se eu perguntar para você, por exemplo, aqui eu perguntei quantos começam pela letra M. Eu sei que vai ser 120, eu vou colocar aqui 120 anagramas. Ô professor, mas se começar com a letra M é 120 anagramas, qualquer letra começa, por exemplo, se eu falar que começa com C, é 120 também. Exatamente. Quantos começam com A? 120. Quantos começam com a letra L? 120 também. Todos começam, todos os anagramas que nós formamos aqui, que começam com cada letra dessa, é igual a 120. Por quê? Porque as letras não se repetem. Olha aqui, ó, lembra que eu escrevi aqui na frente, tá? As letras, nesse caso aqui, não se repetem. Beleza, galera? Agora nós vamos trabalhar com palavras onde as letras se repetem. Vamos lá? Olha só. Palavras onde as letras se repetem. Vou acertar aqui. Primeira palavra que eu tenho. Observe a palavra planta e responda. Qual o total de anagramas dessa palavra? Tá? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que dar uma olhada aqui de novo na palavra e ver se tem alguma letra que se repete. Mas a maneira de fazer não é difícil. Presta bastante atenção agora. Então, item A. Qual o total de anagramas dessa palavra? Mesma coisa, né? A primeira passagem é igual. Ó. Quantas letras tem essa palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter 6 fatorial. Até aí sem problema. Só que nós temos duas letras que se repetem. Ó. Dá uma olhada na letra A. Ela tem aqui e tem aqui também. Então, se são duas, eu vou colocar 2 fatorial. Professor, por que 2? Eu não entendi. Porque eu tenho duas letras que se repetem. Se eu tiver 3, eu vou colocar 3. Se eu tiver 4, eu vou colocar 4. No caso de planta, são só duas. Tá? Então, eu vou ter 6 fatorial sobre 2.
E a gente vai fazer a mesma coisa, né, que a gente fez lá em cima. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembra que nós fizemos lá? Princípio multiplicativo a partir do 6 até chegar no 1. E a mesma coisa a gente vai fazer no 2. Mais fácil, né? 2, quem é o próximo? Diminuindo, né? Decrescente, 2 vezes 1. Tranquilo? E agora é só resolver. Só que antes de resolver, ó, não dá pra gente cortar esses dois caras aqui, ó. Ó, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Não dá pra gente cortar, não dá? Fica mais fácil a gente resolver. E é só multiplicar agora. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Beleza? Então, retomando rapidinho, ó, planta, são 6 letras. Letras que se repetem. Ah, ô professor, mas por que em cima nós não colocamos? Porque nas outras não se repetem. Então, o total de anagramas dessa palavra é igual a 360. Beleza? E quantos anagramas começam com a letra A? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. 360, que é o total. E eu vou dividir pela quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 dividido por 6 é 60. Beleza? 60. Isso significa que cada letra eu vou ter 60. 60, 60 e 60. Ó, cada letra dessa eu tenho, cada anagrama desse, que começa com P eu tenho 60, que começa com L eu tenho 60. A pergunta é, quantos anagramas começam pela letra A? 60. Só que nós não temos duas letras A. Ó. Então 60 mais 60 são duas letras, né? Então eu tenho 120 anagramas. Beleza? Se eu perguntasse para você quantos começam com a letra P, seria só 60. Mas com a letra A eu tenho dois A's, então é 60 mais 60, 120. Próximo. Observe a palavra banana e responda. Qual o total de anagramas? Agora a gente vai mais fácil, né? Então aqui, vamos lá, chamar a primeira de A. Qual o total de anagramas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 fatorial dividido por... Quantas se repetem? O A aparece 3 vezes, então eu tenho 3 fatorial. E não é só o A que repete, ó. Dá uma olhada na letra N também, né? Então eu tenho N 2 vezes, 2 fatorial. 2 letras, tá? O A 3 vezes e o N 2 vezes. Vamos resolver? 6 fatorial, muito parecido com essa, né? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre 3 fatorial, é 3 vezes 2, vezes 1. Beleza? Ó, esse cara é esse. E o 2 fatorial? 2 vezes 1. Tranquilo? Posso cortar alguma coisa aqui, ó? Dá uma olhada. 3 vezes 2 vezes 1. Posso cortar esse e posso cortar esse. E aí, ó, esses dois caras sumiram, tá? Quem que ficou? Essa multiplicação e essa multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. E essa multiplicação, 2 vezes 1, 2. E agora a gente tem uma divisão, né? 120 dividido por 2 é igual a 60. Ou seja, qual o total de anagramas dessa palavra? 60. Tranquilo? Quantos anagramas começam pela letra A? Mesma coisa, já achei a quantidade de anagramas, eu vou pegar a quantidade de anagramas e vou dividir pela quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 dividido por 6 dá 10, né? Então, cada letrinha dessa, eu vou ter 10 anagramas. 10, 10, 10, 10 e 10, beleza? Todas eu tenho 10. A pergunta é, quantos começam pela letra A? Quantas letras A eu tenho? 1, 2, 3. Se cada uma dessa vale 10, eu estou perguntando da letra A, então eu tenho 30. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Então o item B são 30
anagramas que começam pela letra A. Beleza, galera? Dá uma estudada, dá uma olhada legal, melhor, através dos exercícios. E aí vocês vão entendendo aos poucos. Tá bom? É treinar. Vou mandar alguns exercícios aí, a gente treina melhor. Valeu, até mais.